A palavra em Gênesis, o Senhor falou comigo, tremenda essa palavra. Na verdade, todas as palavras são, mas Gênesis 32, eu vou ler alguns versículos, não vou ler o texto todo, porque ele é bem grande, mas tenho certeza que Deus vai falar com você e comigo, né? Na verdade, quando a gente estuda, quando a gente medita, Deus já fala muito com quem vai ministrar, né? Mas eu creio que Ele vai falar um pouco mais, porque quando a gente vem ministrar, o Senhor ainda traz alguma revelação, além daquilo que Ele já trouxe ao nosso coração. É sempre assim, né? Deus, Ele é tremendo, é um Deus de novidade. A gente pode ler a palavra 10 vezes e as 10 vezes vai ter algo novo de Deus para a nossa vida. Então a palavra ela nunca é cansativa. A palavra de Deus ela nunca é, digamos, repetitiva. Toda vez que você lê diante de Deus, de verdade, o Senhor vai trazer algo novo para aquele momento que você está passando na sua vida. O momento que a gente está vivendo, o Senhor fala conosco. É tremendo, irmão. Não sei se você tem essa experiência, mas é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia é o livro mais atualizado de hoje, da vida. Né? Ele é atual, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos atrás, ali tantas coisas aconteceram, há muitos anos atrás, ela é atual, super atual. Diz assim a palavra, Gênesis capítulo 32, eu vou ler a parte do 22 ao 32, tá bom? Mas a gente vai falar de outras coisas. Diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, 2 servas, seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço a saber o seu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo colhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Glória a Deus. Não te deixarei se não me abençoares. Não te deixarei se não me abençoares. Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da sua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não somos nada sem o Senhor, Pai, não podemos nada se o Senhor não estiver na frente, Deus. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Recebe, Senhor, da glória, a nossa vida aqui no Teu altar, Pai, nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, aquilo que está no Seu coração. Que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Que vidas sejam libertas, curadas, saradas, Pai. Que a Tua palavra faça um reboliço dentro de nós, Pai, nessa noite. Que a gente venha ser diferente a partir, Senhor, dessa mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Repreende todas as barreiras. Joga por terra tudo que não vem de Ti, Senhor. Todo sono desordenado, todo cansaço, meu Pai. Senhor, toda flecha, toda seta do inimigo, lança por terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nossos corações, as nossas mentes estejam cativas a Ti nessa hora, Pai. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, a palavra diz aqui, Jacó, Gênesis 32, 22. Esse é o contexto dessa palavra, eu vou entrar no contexto para depois a gente falar sobre isso. Diz a Bíblia, irmão, que Jacó, né, não sei se você se lembra, mas Jacó, ele enganou o irmão dele, Esaú. Jacó era irmão gêmeo de um homem chamado Esaú. E, irmão, Esaú, ele era primogênito, segundo diz a palavra. Então, o direito da primogenitura seria, teoricamente, de Esaú. Mas um dia, Isaac, que era o pai de Jacó e Esaú, já era velho, não enxergava muito bem mais. E a palavra diz, irmãos, que Rebeca, lembra
Isaac e Rebeca. Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Jacó, aumenta aqui por favor um pouquinho. Jacó e Raquel, né? Leia, mas é Jacó e Raquel a descendência aqui que a gente vai falar. Mas entenda uma coisa, o que acontece, irmão, é direcionado por Rebeca, ele engana Esaú, né? Ele engana o pai, na verdade. Esaú sai para caçar, e aí Jacó vai ali diante do pai dele para pedir a bênção. Naquela época, irmão, é que as pessoas perderam as tradições, né? Os tempos vão passando e as tradições das pessoas vão caindo por terra. Não deveria ser assim, né? Mas antigamente se pediu a bênção dos pais, para que aquele pai abençoasse o filho e o filho fosse uma bênção, segundo aquilo que o pai determinava. Lembra antigamente quando você era mais novo, talvez, eu não sei se você passou essa fase, mas você ia lá e falava, benção meu pai para dormir, a benção meu pai para sair, a benção minha mãe. Não é assim, irmão? Alguém já passou por isso na vida? Amém, glória a Deus, né? Quanto mais vai passando o tempo, isso aí vai se perdendo. Mas nessa época que era muito forte isso, e era uma bênção além dessa que a gente pede hoje. Pai, a bênção aqui, pai. A bênção, mãe. Você fala para, tipo assim, a proteção deles ali. Mas nessa época, a bênção significava muito mais coisa. Significava o que a pessoa ia ser, o que ela ia viver através daquilo que foi profetizado pelo pai. E Esaú ia ganhar toda a bênção do pai sobre a primogenitura que ele ia receber, que era, né, teoricamente direito. Mas a gente vê que Jacó, eu estou só contextualizando para você entender aonde a gente vai chegar. Para você entender, né, o que acontece na nossa vida, uma trajetória que a gente passa, lá na frente terão consequências. Às vezes a gente pensa assim, eu fiz uma coisa lá atrás, não vai ter consequência lá no futuro. Pode acreditar, irmão, que tudo que a gente semeia nós colheremos. Pode ser hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, um dia a gente vai colher. Seja bom, seja ruim. Essa é a lei de Deus, essa é a lei da semeadura. Nós podemos ser a pessoa melhor do mundo hoje. Não é o caso, né? Que nós somos falhos, pecadores, mas ainda assim, tudo que foi plantado, um dia será colhido. Deus tem misericórdia. Por isso não é colhido tão sério muitas vezes, né? Porque aqui, irmão, voltando para Jacó. Então Jacó ouve Rebeca. Rebeca fala, vai lá, Jacó. E coloca aqui pelo, né, na sua mão, porque a Bíblia diz que Jacó não tinha... Esaú era peludo, todo cabeludo, e Jacó era o oposto de Esaú, em todos os sentidos. Jacó era temente a Deus, enfim. E a palavra diz que ele engana o pai. Ele coloca um monte de pelo, fica com o cheiro de Esaú, fica com os pelos ali igual a Esaú. Então, quando o pai, que não enxergava mais, começa a tocar no corpo dele, ele sente que era o outro filho. Ele não enxerga, ele não consegue ver. E aí ali era Jacó. A voz é de Jacó, mas parece que é Esaú e ele fica confuso. Enfim, irmão, resumindo. Isaac dá toda a bênção para Jacó. Era o propósito de Deus? Sim, irmão. Porque tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Não cai. A Bíblia diz que até os fios de cabelo nossos são contados. Imagina a gente mulher, hein? Um monte de cabelo. Os homens têm um pouquinho, né? A gente é o quê? Não é assim? Mas aí, não, até o fio de cabelo é contado. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é permissão do Senhor. Nada é aleatório. Então, Jacó era a permissão de Deus, tudo acontecer. Mas ele foi o quê? Enganou, mentiu. Não é isso? Ah, mas Rebeca que influenciou ele. Não importa, irmão. Influenciou ou não influenciou? Se você fez errado, você é culpado. Amém ou não amém? Se alguém te influenciar a fazer algo errado e você fizer, você se torna culpado porque você fez. Você tinha, né, o direito da dúvida de dizer, não, eu não quero. O direito da escolha, desculpa. Você poderia falar, não, isso é errado, eu não vou fazer. Você poderia ter falado, não, isso é errado, não vou. Mas Jacó foi e fez. Então ele carregou durante a vida dele aquela mentira, aquele engano, aquele peso. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele teve que fugir. Porque o irmão dele, Esaú, era caçador, era bravo.
parentela de Rebeca. Ele chega lá e se apaixona por uma mulher chamada Raquel, enfim, irmão. O que eu quero contar não é nem a história de Jacó, eu quero só te contar como ele chega nesse val de Jaboque. O que acontece na vida dele para ele estar nessa situação? Quais eram os pensamentos? Quais eram os sentimentos? O que norteava a situação da vida daquele homem para ele estar nessa posição naquela hora? Ele se casa com Rebeca, né? O sogro dele dá a filha primogênita, que é Leia, engano. Ele foi enganado, irmão, durante a vida. Porque ele plantou, ele colheu, amém? Ele foi enganado durante a vida. Quando ele foi casar, ele foi enganado. Quando ele multiplicou os gados, ele foi enganado. Ele foi enganado por muito tempo. Ou seja, ele padeceu um pouquinho, irmão. Padeceu um pouquinho. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. A gente pode até padecer, irmão. A gente pode até sofrer. A gente pode até passar luta e dificuldade. Mas se Deus tem uma promessa na nossa vida, no tempo de Deus, essa promessa vai acontecer. Então Jacó se multiplica, tanto em número de filhos, como em número de gados, de bens ali. Porque os bens naquela época, irmão, não era dinheiro. Os bens naquela época eram outras coisas. E ele se multiplica, Deus multiplica, Deus prospera ele. De tal maneira que um dia ele fala, não, agora eu vou embora daqui da casa de Labão, do sogro dele. E quando ele fala que vai embora, Labão não quer permitir que ele vá embora, é um processo, mas ele vai, irmão. Porque quando chega o tempo de Deus para você sair de um lugar, você sai, porque Deus prepara tudo. Quando chega o tempo de Deus para você entrar num lugar, você entra mesmo que as pessoas impeçam, porque Deus abre a porta que ninguém pode fechar. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, não tem barreira, não tem inimigo, não tem gigante, acontece, irmão. E chegou o tempo dele se afastar, dele ir embora. Só que nesse caminho ele ia se encontrar com Esaú, é aqui onde a gente chega agora. Nessa ida dele embora, irmão, Esaú está vindo ao encontro dele. Se você ler um pouquinho o capítulo 32, se começar a ler, você vai ver que Esaú, irmão, e Jacó, uma hora eles estavam indo se encontrar ali, né? Não combinado, nada alegre, vamos marcar um encontro, vamos marcar um café, um almoço, vamos, não. Não era assim, irmão. Você lembra que a última vez que Jacó viu Esaú foi, né? Mentindo, enganando e fugitivo. Então, teoricamente, havia uma promessa de que ele ia ser morto. O irmão tinha ódio dele, no primeiro momento lá. Então, aqui, Jacó está com medo, Jacó está inseguro, Jacó está, né, desesperado. E a palavra vai dizer para nós aqui que, no versículo 6, os no versículo 4, Jacó manda os mensageiros falarem para Esaú, assim diz Jacó, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, e enviei para anunciar ao meu Senhor que ache graça aos seus olhos. Ou seja, a palavra diz que os mensageiros voltam até Jacó e falam que o irmão Esaú, né, também vem encontrar com ele com 400 varões. Irmão, voltando aqui para você entender. Jacó manda avisar Esaú, olha, manda mensageiros, avisa, leva um monte de presente, leva um monte de bênção para o meu irmão, para amenizar a raiva que ele está de mim. E eu vou vir atrás. Tipo, vai entregando as coisas aí, vai, né? Só que os mensageiros voltam e falam, ele também está vindo ao seu encontro com 400 homens. Irmão, o homem desesperou. Jacó ficou desesperado, Jacó temeu e angustiou-se, diz a palavra. Aí ele fez o quê? Dividiu a equipe dele, né? A equipe, porque era enorme a família dele, né? Ele dividiu a turma, a família, em 2 bandos. Por quê? Para não matar todo mundo de vez. Porque o que ele esperava era a morte, irmão. Tem horas que a gente espera vir a morte. Tem horas que a gente espera vir uma falência. Tem horas que a gente espera vir, né, algo ruim na nossa vida. Tem horas que a gente espera vir um fracasso, a derrota. Mas o Senhor transforma maldições em bênçãos. Guarda isso no seu coração. Aonde está profetizado morte, Deus traz vida. Aonde está profetizado enfermidade, Deus traz cura. Aonde está profetizado que não vai dar certo, o Senhor faz dar certo. Só basta
Jacó falou, né? Aí Jacó começou a orar. A nossa vitória não está na mão. Esses dias eu estava meditando sobre isso, né? Muitas vezes a gente quer se defender com a boca, quer falar, quer discutir. Tem pessoas que vão lá e querem bater, né? Que não é certo, mas tem gente que é assim, irmão. Quer, sabe? Não adianta. A nossa guerra ela é vencida no reino do Espírito. A nossa luta não é contra carne, sangue, contra principados. Não. A nossa luta, irmão, é contra o reino espiritual. É contra principados e potestades. Não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Não adianta você querer fazer as coisas com a sua própria mão. Não adianta você querer defender a honra, defender a sua vontade, defender aquilo que é certo. Irmão, a gente tem as nossas concepções do que é certo e do que é errado. E tem horas que a gente fala, não, mas eu estou certo, então a gente quer se defender. Defender as nossas convicções, defender o que a gente acredita. Tudo bem defender, não é errado, desde que você defenda da maneira correta. Não adianta defender batendo boca o que você acha que é certo. Não adianta defender brigando, não. A gente tem que defender, irmão, no reino espiritual, orando, pedindo que o Senhor intervenha, pedindo que o Senhor, né, entre com providência, que o Senhor incline corações, que o Senhor, né, quebre todas as cadeias. É no reino espiritual que a gente guerreia. E quando a gente aprende isso, irmão, é vitória em cima de vitória. Quando você aprende, né, o beabá, que é oração, é a chave da vitória, você vence todas as guerras. A palavra diz, no versículo 9, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fatiei bem. Aí ele continua, né? Eu não vou ler tudo que é grande, mas no 11 ele fala, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Então Jacó orou a Deus, o Senhor falou que ia me livrar, o Senhor que é o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o que disse que é o meu Deus, o Senhor prometeu que vai me livrar, então agora me livra. Coloca diante de Deus, irmão, a palavra dele. Você já experimentou orar a palavra? É tremendo. Senhor, na tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, a tua palavra diz que os meus inimigos serão envergonhados e confundidos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu escudo. Está entendendo? Ele falou, o Senhor falou que ia me livrar. Versículo 9. Então, no versículo 11, ele fala, livra-me do meu irmão, porque eu estou com medo. Senhor, então, se o Senhor prometeu que vai me livrar, eu quero ver esse livramento agora. Irmãos, você não tem que botar Deus na parede, mas você pode sim orar a palavra, naquilo que você precisa. Senhor, o Senhor disse na tua palavra que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, quando tem alguma iminência de porta fechada, irmão, você ora. Tua palavra diz, Senhor, que a porta não vai se fechar. Está entendendo? Você usa a Bíblia, a palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer coisas tremendas, extraordinárias na nossa vida. Então diz aqui que ele orou e ele falou, e tu disseste, certamente te farei bem, farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não pode contar. Irmão, presta atenção nessa parte aqui, ó. Tu me disse que certamente te farei bem, farei a sua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Se há uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida, essa promessa não é minha, não é sua, ela é de Deus, então ela tem que se cumprir, irmão. Se há uma promessa sobre a sua vida, ela tem que acontecer. Então ele fala, o Senhor falou que me faria bem e que a minha semente vai ser como a areia do mar. É como se ele estivesse falando com Deus, Senhor, se tem essa promessa sobre a minha vida e meu irmão quer me matar, como que ela vai se cumprir? Ele estava meio que não é colocar Deus na parede, você entende, irmão? Mas é provando a própria palavra ali, falando com o Senhor
ele guardou no coração, na hora certa você pode usar isso. Você pode usar essas próprias palavras na sua oração, na sua causa, na sua dificuldade, seja ela qual for. Eu gosto de olhar a palavra, irmão. Eu estou passando algum momento assim, eu começo a falar com Deus da palavra. Senhor, tua palavra fala isso. Não permita, Senhor, sua palavra, entendeu? A palavra dele. Porque ele não pode negar a si mesmo, irmão. Ele é fiel, diz a palavra. Ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Está escrito assim na Bíblia. Então ele nunca vai contra a palavra dele. Então Jacó traz a palavra à tona para a vida dele naquele momento. Traz a promessa à tona, a lembrança, irmão. A palavra diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz o quê? Esperança. Traz à sua memória aquilo que te traz esperança. Qual era a esperança de Jacó no meio daquela situação? Você entendeu, né? O irmão dele estava vindo contra ele com 400 homens, e na cabeça de Jacó, Esaú ia matar ele. Eu estou aqui só com minhas mulheres, meus filhos, um monte de criança aqui, adolescente. E ele vem com 400 guerreiros. Ele já era de guerra naquela época, imagina hoje. Então imagina que a cabeça de Jacó estava a mil, irmão. De medo, de insegurança, de incerteza. Mas Deus está no controle de tudo, irmão. Deus continua no controle de tudo. Ele não perde batalha, não. Você pode estar com medo, inseguro, pode estar sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, mas o Senhor continua no controle de tudo. Por isso que o melhor que a gente tem a fazer é se render a Deus. Orar ao Senhor, pedir que Deus governe, controle, trabalhe, faça o que tem que ser feito. Aí diz a palavra, louvado seja Deus, que ele passou ali aquela noite e mandou, de novo um presente para o seu irmão. Ele estava orando e ao mesmo tempo estava agindo. Outra coisa, irmão, você ora e ao mesmo tempo também continua fazendo as coisas, né? Ou seja, ele orou, tem horas que o Senhor fala, parar e ficar quieto e ver o livramento. Você para, não faz nada. Mas tem momentos que o Senhor quer que a gente haja também. A gente tem que discernir as duas coisas. Então aqui, ao mesmo tempo que ele ora, ele continua mandando presente para Esaú, porque ele queria aplacar a ira do irmão. E a palavra continua dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e ele vai perguntar, de quem és, para onde vais, quem são esses diante da sua face? Dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu Senhor. Ou seja, envia lá o presente para ele, e você vai falar assim, que ele vai perguntar, quem são vocês, de onde vocês vêm, o que é isso aí? Fala que o Jacó está mandando esse presente aí. Então tudo para amenizar a situação causada. E diz a palavra, versículo 20, direis também que teu servo Jacó vem atrás de nós. Nós estamos aqui, ele está vindo aí atrás. Porque dizia, eu aplacarei com presente, vai adiante de mim, depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente antes, né? Porém ele passou aquela noite no arraial. Aí a gente vai chegar no ponto que o Espírito Santo quer falar conosco. Ele mandou as coisas, mas ele passou aquela noite no arraial. E naquela mesma noite, ele tomou as suas mulheres, está escrito aqui, suas servas, seus filhos, e passou, o val de Jaboque. E tomou e fez passar o ribeiro. E passou tudo que ele tinha. O val de Jaboque, irmãos, era um vale, era um ribeiro. E eu gosto de falar porque o vale, a gente fala, tem o deserto, tem o monte, tem o vale. O vale, irmão, é como se fosse no fundo do poço ali. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou passando um vale, estou passando um momento que só Jesus vai me ajudar. Quando você pensa em monte, você pensa em altura, em glória, em poder, né? Quando você pensa em vale, você pensa na prova. Deserto também, né? Então ele faz passar o ribeiro, aquele ribeirozinho, ele faz passar os filhos, a esposa, e ele fica, irmão. A Bíblia diz, Jacó, porém, ficou só.
Jacó precisava de um momento, ele e Deus. Ele queria clamar mais, ele queria orar. Irmão, tem momentos que você tem que se isolar das pessoas, da sua família, dos seus amigos. É um momento, não é para você se isolar e abandonar, não. É um momento onde você se consagra, onde você luta ali, onde você, sabe, ora, onde você clama, onde você chora, se humilha debaixo da potente mão de Deus. Você e Deus, e mais ninguém. Tem horas que a gente pode ter a ajuda de outros, mas tem horas que é só eu e Deus e mais ninguém. Tem horas que é só você e Deus e mais ninguém. Se você estiver passando esse momento de você e Deus, aproveita para se aproximar dele. Aproveita para gerar experiência, você e o Senhor. Porque quando Deus permite uma situação difícil na nossa vida, irmão, não é para destruir a gente. O Senhor te ama, Deus tem uma promessa, um propósito na sua vida, na minha, na nossa. Então, quando nós passamos nossos vales, nossos momentos de luta, de desespero mesmo, de não saber que decisão tomar, de não saber como fazer, o que fazer, para onde ir, com quem contar, você sabe que Ele nunca vai te abandonar. Louvado seja Deus. Você sabe que Ele quer que você se aproxime mais dEle. Igual a gente cantou aqui livramento, né? Foi livramento, foi eu te guardando. Deus dá livramento, irmão. Às vezes Ele guarda a gente. Ele permite situações. É permissão de Deus. Tem coisas na nossa vida, pode acreditar, irmão, que não é o diabo, não, é permissão de Deus. E aí a gente fica bravo, a gente esperneia, a gente não entende, a gente quer fugir, quer fazer tanta coisa. Mas tudo que acontece comigo e com você é permissão de Deus, como eu disse aqui no início. Então, se você está passando um momento de luta na sua vida, é permissão de Deus. Se você está passando um momento de porta fechada, é permissão de Deus. Se você está passando um momento, irmão, onde você se sente só, abandonado, desamparado, é permissão de Deus. Se você passa um momento, irmão, que você não vê saída, é permissão de Deus. Tudo para que a gente possa se aproximar dele. Sabe por que o Senhor permite? Ah, mas então Deus não gosta de mim, então Deus não me ama, então Deus é ruim. Não, irmão. É porque Ele te ama, é porque Ele não abre mão da sua vida, é porque você tem valor, é porque você é especial, é porque o preço foi alto pela sua vida. Então Ele permite para você se aproximar dele. Irmão, o segredo é se aproximar do Senhor. O segredo é se chegar a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É para você se chegar, irmão, todo momento de dificuldade. Quer ver? O momento quando eu era estéril, que eu não tinha filho, que eu chorava. Irmão, Deus permitiu. Não é Deus que abre a máquina, não é Deus que fecha. Então, quando a minha época, eu estou falando de experiência minha, quando eu não podia ter filho, para mim era desesperador, porque todo mundo tinha filho, menos eu. Para mim era um momento difícil, irmão. Era um estresse, era uma cobrança. Estou dando um exemplo bem pequeno para você, que para mim foi grande, mas talvez para você não tenha muito valor, porque não foi você que sentiu a dor, foi eu. Cada um sabe a dor, irmão. Cada um tem o seu processo. Talvez se você me contar o seu testemunho, para mim não vai doer, porque não foi em mim, é em você. O que é em você vai doer em você. O que foi para mim doeu em mim, irmão. E ninguém vai conseguir sentir a proporção de dor que o outro sentiu, porque cada um é tratado em uma área. E eu fui tratadíssima aí por Deus nessa área aí, irmão. E outras, mas essa em específico. O que eu escolhi? Eu vou me aproximar dele. E diante de Deus, irmão, Deus sabe, eu estou no altar. A gente não pode falar nada que não seja correto em lugar nenhum, mas principalmente no altar de Deus. Eu falei: Senhor, eu vou te buscar, eu vou, não pelo que o Senhor vai me dar, porque se o Senhor não quiser dar, para ciência, o que eu posso fazer, irmão? Deus é Deus. Mas eu sei que o Senhor vai me dar. Porque a gente crê, irmão. E assim foi. E deu aí, ó, estão aí as meninas. Só rápido para você entender que no momento de dor é permissão de Deus, irmãos. Ah, mas Senhor, o Senhor não me ama então, porque o Senhor me deu filho. A mulher, ela tem filho e abandona o filho. A mulher, ela tem filho e joga no rio o filho. Quantas pessoas miseráveis que eu via no jornal, irmão? Então o Senhor não me ama? Não, eu não falei isso para Deus. Eu entendi que tinha um propósito. Eu não entendia qual era, mas
tudo que você vive hoje é um propósito de Deus para a sua vida. E olha, eu vou te garantir, porque eu vivi isso. Lá na frente você não tem dor mais. Você só tem lembrança. Então essa dor que você sente hoje, esse desespero no seu coração hoje, lá na frente você não vai sentir mais. Vai ser só uma lembrança. Vai ser só uma experiência. Vai ser só algo que você vai contar para as pessoas. Mas não vai doer. Não vai ferir como fere hoje, como dói hoje. É tremendo, irmão. Deus é tremendo. Se a gente pudesse contemplar lá na frente, a gente dava mais valor ao passo a passo de Deus na nossa vida. E a palavra diz que ele passa aquela noite inteira no vale de Jaboque. E naquela noite, irmãos, ele ficou ali orando, clamando, falando com Deus. Eu imagino que ele devia suar naquela noite ali. Suar de desespero. Sabe quando você está desesperado, você sua frio? Eu imagino que ele não sabia nem o que fazer. E ele ficou ali, irmão. Ele passou a família, vai. Deixa eu aqui sozinho, eu preciso desse momento. Sabe quais são os momentos de maior experiência que você vai ter com Deus? Os momentos de maiores aflições da sua vida. Os momentos de maiores lutas da sua vida são os momentos que você vai ter mais experiência com Deus. E a palavra diz, irmãos, que ele recebe uma visita. Ele está ali sozinho, ele não esperava, ele não sabia o que ia acontecer, ele só queria ficar sozinho, irmão. Angustiar sozinho, temer sozinho. Mas ele recebe uma visita extraordinária que mudou a vida dele, irmão, para sempre. No momento que você acha que está sozinho, o Senhor está com você. Aquele momento que você pensa assim, eu estou aqui sozinho, ninguém quer saber. Estou passando essa luta sozinho, ninguém quer saber. Estou passando essa dificuldade em tal e tal área sozinho, ninguém quer saber. É o momento que mais Deus está presente contigo. Mas sabe qual é o problema? A gente está tão ligado na aflição, na dor, no desespero, que a gente não pensa que Deus está ali conosco naquela hora. A gente não pensa, irmão. Mas se você se lembrar, eu estou aqui, mas o Senhor está comigo, algo extraordinário de Deus vai acontecer nesse momento. Você e Deus ali, mais ninguém. Se você se lembrar, eu estou aqui sozinho, você chegar na sua casa hoje, e você se lembrar, eu não estou sozinho, Ele está aqui comigo, e você se derramar ali, chorar, ou falar o que você quiser, irmão, Deus sabe o nosso pensamento. Fala o que você quiser falar. Ah, eu estou com raiva, eu estou, frustrado. Eu estou decepcionada. Isso aqui não anda, essa outra área não anda, irmã, tanta coisa a gente passa. Se eu passar aqui em cada um o microfone, vai falando aí. Todo mundo tem uma causa para contar de um momento difícil que está vivendo, ou acabou de viver. Todo mundo tem luta. A gente olha para a vida do irmão e pensa, só eu passo. Seu irmão passa também. A pessoa do seu lado está passando, só que é diferente. Como eu falei, a proporção é diferente. E aí a Bíblia diz que ele fica ali. E a palavra continua dizendo que tomou, fez passar, tal. Ele ficou só. Lutou com ele no varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia, tocou a sua juntura. Irmão, esse momento ele estava tendo uma experiência com Deus. Sabe o que é lutar com o anjo? Ali ele estava lutando com o anjo, literalmente. Hoje a gente luta no reino espiritual. Luta na oração, a gente luta pedindo as coisas, sabe? Chorando, insistindo, meu Deus, batendo no pé, mais ou menos assim, irmão. Porque a palavra diz que ele falou, eu não vou te deixar se você não me abençoar. Quando você ouve a pessoa falando assim, eu não vou deixar você ir embora se você não me abençoar, significa que a pessoa está indo ao extremo. A pessoa está nos últimos, sabe? Você vai até o limite, irmão. Pode ir com Deus. Pode ir até o limite com Deus, irmão. A palavra diz que ele luta ali com Deus, ele clama, ele pede, e aí ele fala assim, o próprio Senhor, ele tem uma experiência com ele, e a Bíblia diz que fala, deixa eu ir, porque a alva está amanhecendo. E ele fala, não vou deixar enquanto você não me abençoar. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas ele sabia que era algo muito extraordinário, era algo muito espiritual. E é engraçado, irmãos, que às vezes a gente tenta lutar com Deus e tenta prevalecer.
Mas a gente não prevalece lutando contra Deus. Está entendendo? Como assim prevalecer, pastor? Então não é para insistir? Insista naquilo que você precisa. Se é porta aberta, peça porta aberta. Se é cura, peça cura. Se é libertação, peça libertação. Se é proteção, é livramento, é o que for, irmão. Família, trabalho, ministério, qualquer área. Sentimental, psicológico, espiritual, qualquer área o Senhor trabalha, pode insistir. Mas quando eu digo assim, lutar com Deus, é querer, nesse sentido que eu quero dizer para você, é você querer que a sua vontade prevaleça. Nós vamos perder sempre, irmão. A nossa vontade não prevalece a vontade de Deus. Ah, pastor, então não adianta eu orar, porque é a minha vontade. Mas se a sua vontade condiz com o que Deus quer fazer na sua vida, irmão, ela vai prevalecer sim. Não entendi, pastor, explica direito. Vou explicar. Tem horas que você pede coisas para Deus, ou eu peço, mas não vai ser bênção para a nossa vida. Vai acabar nos destruindo mais, afundando mais a gente no buraco. Deus dá livramento, Ele não deixa acontecer. Então, quando essa vontade minha ou sua vai levar a gente para a destruição, o Senhor entra, intervém e fala, não vou fazer. Não vai ser assim, mas eu vou fazer melhor e maior. Porque a Bíblia diz em Isaías 55 que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos. É que a gente pensa, olhando assim, o que a gente consegue contemplar. Deus está vendo lá na frente. Então, irmão, Deus e Jacó ficam ali, né? O Senhor fica ali com Jacó. E é tão interessante essa palavra que ele recebe a vitória, irmão. Ele é abençoado. Ele luta ali com Deus. Ele ora, ele pede, ele chora. Não sei o que ele fez especificamente, porque só fala a Bíblia que ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas uma coisa é certa, ele teve vitória. O que é impossível, irmão, para Deus? O que Deus não pode fazer? Qual é a causa que você precisa, de verdade agora? Todo mundo presta atenção em mim aqui no que eu vou falar. Pensa, não precisa falar, lógico. Pensa aí agora. Qual é a causa mais difícil que você está vivendo hoje? Qual é a situação mais angustiante que você está vivendo hoje? Pensa aí, irmão. Coloca diante do Senhor agora no seu pensamento. Em que área é? Em que situação é? Apresenta aí no seu coração. Deus, Ele sonda o nosso pensamento. Ele está sondando agora o seu pensamento. Fala assim, Senhor, aí no seu coração, na sua mente. É isso, Deus. Preciso que o Senhor faça alguma coisa nessa área, porque eu estou desesperada, preocupado, com medo, seja qual for o sentimento. Aqui era medo, irmão, mas às vezes em nós é preocupação, às vezes é insegurança, às vezes é frustração. Qual é a causa que é impossível para você? O que está acontecendo na sua vida hoje? Que você, Senhor, preciso que isso mude, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais pensar isso, sentir isso, viver isso. Ele pode operar, irmão. Ele pode operar. Eu digo mais, Ele vai operar, irmão, porque Ele é fiel. Se você conseguir perseverar, insistir, não desistir, buscar a presença dEle nesse sentido, Ele vai operar. E lá na frente, assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Assim como Deus mudou o cativeiro naquela situação que eu montei agora, Ele vai mudar na sua. Ah, pastor, o seu foi filho, é fácil. É fácil? Abrir a máquina de uma pessoa estéril é fácil? Para mim é uma coisa impossível, irmão. Para o médico também que me atendeu. Ó, o pastor estava junto, porque era um problema. O problema era meu, mas era nosso. Meu porque o negócio estava em mim, mas era nosso porque nós somos casados. E o médico falou, não tem jeito não, esquece. Então, além de ser impossível para mim, era para os homens, era para o médico, era para a medicina. Mas Deus fez. Pode ser impossível para você, pode ser impossível para a sua família.
impossível. Ele pode fazer, Ele pode reverter quadro. Ele pode mudar a situação. Às vezes é uma prova, assim, amados, na vida financeira, às vezes é uma prova na nossa vida sentimental, às vezes é uma prova na igreja, no ministério. Cada um tem a sua luta, irmão. Pode acreditar. Às vezes é uma prova no meio da sua parentela. Seja o que for, Deus que fez com Jacó pode fazer na sua vida também, em nome de Jesus. O Deus que operou aqui em Gênesis, Ele continua operando hoje na minha vida e na sua, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Aproveite esse momento para se aproximar, para buscar a Deus. A palavra diz aqui, é tão tremendo, irmãos, que não te deixarei ir enquanto não abençoares. Jacó falou. E aí, o anjo que estava ali lutando com ele falou: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Meu nome é Jacó. Jacó, que significa, naquela época, os nomes ainda têm significado. Não sei se você sabe o significado do seu nome. Eu sei do meu. O meu é seguidora de Cristo. Oh, glória. Amo esse nome. Cristiane. Significa seguidora de Cristo. Não sei se você já procurou saber qual é o significado do seu nome. Os nomes tinham muito valor naquela época. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Jacó significava usurpador, enganador. Aí ele fala assim: então, não se chamará mais o teu nome Jacó. Eu estou mudando o cativeiro da sua vida nessa hora. Aleluia. Eu estou mudando a sua história hoje. Eu estou mudando tudo que foi determinado contra você. Eu estou mudando a sentença. Eu estou te dando livramento. Eu estou fazendo algo novo. Seu nome agora é Israel. Porque como príncipe você lutou com Deus, com os homens, e prevaleceu. Deus muda cativeiros hoje, irmãos. Você recebe, quando você vem para a igreja, ou quando você ouve uma palavra na internet, para quem está assistindo ao vivo, ou vai assistir, quando você para escutar uma mensagem, essa mensagem faz algo na sua vida. Eu creio assim, irmão, eu estava na TV Shalom ontem, eu falei isso lá, e agora eu quero falar isso aqui na igreja. Quando a gente para ouvir uma mensagem de Deus, seja quem for que esteja ministrando, se for a palavra, ela tem que fazer algo novo na nossa vida, porque ela tem poder para transformar. Então, se você escuta de bom grado, recebe no seu coração e guarda, algo novo de Deus vai acontecer na sua vida. Porque ninguém ouve uma palavra em vão. Se o Senhor está permitindo você escutar essa mensagem hoje, é porque Ele quer mudar coisas na sua vida, mudar o cativeiro, mudar a história. Eu creio assim. Eu recebo assim. Todas as vezes que eu vou em um lugar, eu escuto a palavra. Ou até mesmo eu ministro, como eu estou ministrando hoje, eu recebo, irmão, aquilo que Deus está falando. Porque se ela não acontece hoje, ela vai acontecer amanhã. Mas ela vai acontecer. Porque quem fala é o Senhor, a palavra é dele. E a palavra é viva e eficaz. Ela é penetrante no nosso coração. Ela discerne os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus tem poder. Então, aqui quando o Senhor fala para ele, o anjo fala com ele, não se chamará mais Jacó. O Senhor estava dizendo que estava mudando a sentença da vida dele. E a mesma coisa o Senhor fala para mim e para você hoje. Essa causa nunca mais vai ser assim. Em nome de Jesus. Hoje eu estou mudando a sentença. Hoje eu estou mudando a história. Hoje eu estou mudando todo esse contexto. O que você acha que é dor vai trazer alegria. O que você achava que era morte vai se tornar vida. Deus está mudando a sentença, irmão, sobre a sua vida. Eu recebo essa palavra, você tem que receber no seu coração. Porque só que, sabe uma coisa que Jesus falou para o pastor, até falou semana passada aqui no domingo? Lázaro, quando ele foi ressuscitado, o Senhor deu uma palavra antes. Se creres, verás a glória de Deus. Essa palavra ela tem que arder, ser latente no nosso coração. Se a gente crê, a gente vê milagre, a glória de Deus. A Esther e a Ruth são a glória de Deus sobre o que aconteceu na nossa vida. Elas não têm glória, você entendeu?
Mas é para a glória de Deus que elas estão aqui. Que elas vivem. Eu falo sempre lá em casa. Vocês são milagres do Senhor. É para a glória de Deus a vida de vocês duas. Entendeu, irmão? Tudo o que acontece, que vai acontecer, é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja glorificado. Mas para você receber, você tem que acreditar, confiar. Jacó recebeu aquela palavra de tal maneira, a Bíblia diz, né? Dá-lhe, peço para saber o seu nome. E ele abençoou Jacó ali. E Jacó chamou aquele lugar, o nome daquele lugar de Peniel, significando que ele viu a Deus face a face. E a minha alma foi salva. Jacó recebeu de tal maneira aquela palavra que ele foi curado. A minha alma foi salva. Eu vi a Deus face a face e a minha alma, o meu desespero, a minha dor, a minha angústia, a minha incerteza, a minha insegurança foi curado. Está entendendo? O Senhor curou ele ali. E o que veio depois, pastor? Eu já estou encerrando, só para concluir. E o que veio depois? O irmão encontrou, o que aconteceu? O irmão encontrou, irmãos. Porque Deus não livra de tudo. Ele guarda no meio do negócio. Tem coisa que ele livra. Ele podia ter feito Jacó e Esaú, nunca mais se verem. Mas precisava, irmão, era necessário um encontro para que tudo fosse acertado e aí cada um seguisse o seu caminho. Tem horas que o Senhor une, tem horas que o Senhor separa. Mas em todo momento, irmão, Deus ele vai fazer o quê? A cura sobre aquela situação. É tão tremendo isso. Às vezes tem relacionamentos que a gente teve amizades, ou às vezes com a nossa própria parentela, que ficam feridos. Alguém já passou por isso? Claro, né? Todo mundo. Amizades, ministério, quem, né? A gente que está na igreja sempre. Família. E ficam relacionamentos feridos. E aí você se separa daquela pessoa, de alguma forma, né? Separa, eu digo assim, de corpos, no sentido de o irmão, você não vê mais aqui, de uma igreja. Alguém da família, você prefere ficar longe. Enfim, irmão. Mas uma coisa é certa. Deus, de alguma forma, Ele prepara o momento para que aquilo seja sarado, curado, para que haja perdão, libertação. Entendeu? Foi isso que aconteceu aqui. Você que quer saber o final da história? Quem não sabe, quem sabe? A Bíblia diz: levantou Jacó os olhos e olhou e vinha Esaú. Só que agora Jacó está curado. Aleluia. Os reencontros acontecem na nossa vida quando a gente está curado, irmão. Você já percebeu? Acontece muito isso na minha vida. Estou falando de coisa que eu tenho mestrado, doutorado, viu, irmão? Passo situações, às vezes, que você fala: meu Deus, para que essa pessoa fez isso? De verdade, eu doutorado, irmão. Experiência aqui, ó, na pele, para falar. Então eu tenho autoridade de Deus para ministrar sobre a sua vida. Quando a gente vive algo, a gente tem autoridade do Senhor para ministrar sobre outra pessoa. E as pessoas fazem as coisas com a gente como se a gente não fosse nada, irmão. Tem época que a gente se sente um lixo. Eu já senti isso uma vez, algumas vezes. Eu estou falando de coisas mais ministeriais, tá? Mas às vezes é na família, enfim. Você fala: meu Deus, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, eu orei tanto, eu amei tanto. E a gente vira um lixo, como se a gente não existisse. A ingratidão, enfim, irmão. Você vai entender por que eu estou falando isso? E aí Deus não permite você ver essa pessoa por muitos longos anos. Eu vivi isso muitas vezes que eu estou falando agora. A gente não vê a pessoa, às vezes está no mesmo bairro, você não vê a pessoa. É impressionante. Deus não permite encontros, nem de longe. Mas é para Jesus, você esquece, irmão. Mas um dia Deus te cura. Um dia Deus sara a ferida, irmão, que está no seu coração. Aí Ele permite o encontro. Só que agora você encontra, você está sarado, curado, transformado. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu já vi gente sair, fazer misérias, eu ficar muito mal, triste, abatida, ferida. E aí, irmão,
Deus abençoe. O que acontece? Deus, aí tem um tratamento, dói, a gente chora, a gente sofre, mas a gente perdoa. Senhor, eu perdoo, eu libero no reino espiritual, amém. Aí um dia, muitas vezes, amados, isso já aconteceu, a pessoa aparece como se nada tivesse acontecido. E eu estou aqui. Ô irmão, o normal é o quê? Qual é o normal, irmão? O normal é a pessoa, normal que eu digo no mundo, falar um monte de desaforo, tratar mal. Mas uma pessoa curada, sarada, ela faz o quê? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, irmão. Eu estou falando de coisa que eu vivo, tá? Não estou inventando historinha, não. Muitas vezes pessoas saíram por essa porta aí, fizeram horrores, falaram 1000, inventaram um monte. E amados, a pastora fez o quê? Entreguei na mão de Deus. O Senhor está nas suas mãos, o Senhor conhece aqui, ó. Não sou perfeita, mas o Senhor conhece aqui, ó. Passaram tempos, meses, às vezes menos que meses, às vezes anos. E da mesma porta que passou para sair, passou para entrar, irmão. E eu fiz o quê? Sem hipocrisia, irmão, estou com vontade de Deus. Eu estava curada para receber. Porque um dia eu liberei no reino espiritual. Está entendendo? Então você e eu, nós precisamos, quando você passar essas coisas aqui, libera no reino espiritual. Como é isso, pastor? Fala, Senhor, eu estou com muita raiva. Eu falava com Deus. Senhor, nossa, estou muito brava, Jesus. Chorava. Depois eu falava, Jesus, cura essa ferida. Jesus curava, irmão, a ferida. E aí Jesus trazia de volta. E quando Ele trazia de volta, eu estava curada para receber. Quando Deus permitir encontros na sua vida, você vai estar curado e curada para receber. Em nome de Jesus, irmão. A Bíblia diz que Esaú vinha ao encontro com 400 homens com ele. E a palavra diz que Jacó se inclinou, né? Quando ele olha Esaú, agora ele não tem mais medo. Agora ele teve um encontro com Deus, agora ele estava seguro. Ele se inclina ali, né? E Esaú corre ao encontro e abraça. E lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram, irmão. É tremendo, irmão. Só Deus faz isso. Isso aqui, humanamente falando, é algo difícil e quase impossível. Mas quando Deus trabalha no nosso coração, quando a gente deixa Deus trabalhar, essas coisas acontecem. Há uma restauração. Mas agora eu quero abrir um parêntese, né, para você entender. Às vezes há uma restauração para sempre, para você continuar caminhando junto, dependendo do que Deus tem, do propósito do Senhor. E às vezes há uma restauração só para encerrar o ciclo. E cada um segue o seu caminho. Cada um segue a sua vida, irmão. Eu já vivi as duas situações. Pessoas restauradas comigo para continuar e pessoas restauradas para cada um seguir o seu caminho. Os dois são uma bênção, porque os dois são livramento de Deus e bênção de Deus para a nossa vida. Quando Deus está no controle, tudo funciona direito, irmão. Então, para encerrar, Esaú correu ao encontro e abraçou, beijou, sabe? Chorou. Agora eles não eram mais inimigos, agora eles eram irmãos. A raiva passou, o ódio passou, a vontade de um matar o outro passou. Agora eles se lembraram do relacionamento de irmãos. E Deus fez, irmão. Deus é tremendo. Só que tem uma coisa importante nessa palavra e eu encerro. A palavra diz que Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Fica com o que você tem. Esaú não queria, né, o que Jacó tinha para dar para ele, porque ele também era próspero. Ele falou: pode ficar para você, que eu também sou próspero. Louvado seja Deus, Deus abençoe, irmão. E aí ele fala, 11: toma, peço a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque eu tenho de tudo. E insistiu com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que
Ele falou: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Ele não quis mais andar junto. Nós vamos andando aqui, mas uma hora ele vai se separar. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, e chamou o nome daquele lugar Sucote. Então eles restauraram, resolveram a situação, e cada um foi para o seu lado. Entendeu, irmão, o que Deus está falando conosco? Eu não sei se você está vivendo uma situação assim, ou se você vai viver. Mas o que o Senhor quer é que, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do momento que você esteja passando agora, não só isso de relacionamento, que pode ser tantas coisas, no meio dessa situação você busque força nele. Busque a solução nele. Busque a saída nele. Porque qualquer decisão que for tomada depois, você já está direcionado pelo Senhor. Direcionada pelo Senhor. Estão entendendo, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra fique, ardendo no nosso coração, queimando. Que você passe esses dias, porque o Espírito Santo continua falando, irmão. Eu me calo aqui, Deus continua falando com você. Ele vai falar com você amanhã no seu trabalho. Ele vai falar com você na noite ali na sua cama. Ele continua se revelando. Coisas que não foram faladas aqui, Ele vai falar no secreto, no particular, com cada um de nós, irmão. Deus é tremendo. E eu quero que você vá embora entendendo que o Senhor te ama. Que Deus tem um propósito. Que Ele não abre mão. Por isso, Ele insiste. Por isso, Ele não desiste de nós. Busca o Senhor, irmão, quando você pode achar. Tudo é mais fácil quando Deus está na direção. Pode acreditar, irmão. A dor é amenizada quando Deus está na direção. E como que Ele fica na direção? Quando você entrega a chave para Ele. Eu a chave aqui, peraí. Simbolizando, tá? Quando você pega a chave, essa chave essa de verdade, para que você vai entregar, não é assim, né? A chave do seu coração, que abre aqui as portas, e você fala: Senhor, toma. Toma aqui, Senhor. Eu não quero mais governar nada. Que o Senhor entre aqui. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar. Bata onde? No seu coração. Ele vai entrar e vai fazer morada. E vai fazer grandes coisas aí dentro. E essa palavra não é para quem não é crente, não é para todo mundo, irmão. É para mim e para você. Essa palavra é para todos nós. Porque todo dia nós precisamos abrir a porta para Ele. Deus, entra aqui, fica aqui, Jesus. Habita em mim. Cuida de tudo, não é só hoje. Não é só agora se entregou a chave. Você tem que entregar e deixar na mão dele. Não ficar assim: eu vou te dar a chave. Cadê aquela chave, Jesus? Me devolve aí. Você não está dando, não. Eu quero fazer o que está no meu coração. Não, irmão. Você entrega e deixa Ele fazer do jeito dele. Vai ser perfeito. Pode ter certeza. Amém? Vamos levantar, orar, encerrar essa palavra. Tenho certeza que o Senhor tratou comigo e com você hoje aqui. Senhor, enquanto eu oro aqui, irmão, não esquece. Aquela causa impossível, aquela situação que está doendo, está difícil, está te causando, às vezes, angústia, de preocupação. Apresenta agora aí no seu coração, na oração: Jesus, a minha causa é essa. Me ajuda. E Deus vai fazer um reboliço. Já vai começar a fazer aqui e vai continuar fazendo durante esses dias da sua vida. Senhor, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por ter falado conosco. Obrigado, Senhor, pela sua atenção, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor não abre mão de nós, o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de tudo. Eu sei, Deus, que muitas vezes, Senhor, nós, meu Deus, falhamos. Muitas vezes nós desacreditamos, muitas vezes vem a incerteza, o medo, a insegurança em nós, meu Pai. Mas eu quero pedir perdão, Pai, por mim e por cada um aqui hoje, Deus. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes a incredulidade. Pedimos perdão, Senhor, por tanto medo, porque o medo significa que a gente não está confiando o suficiente. Pedimos perdão, Senhor, pela frustração, Pai, porque às vezes nosso coração está frustrado, Pai, porque a gente queria que fosse de uma forma, a gente desenhou, a gente sonhou, a gente projetou de um jeito, Pai, e o Senhor está fazendo de outro, Deus, então frustra muitas vezes, mas eu sei, Pai,
Senhor possa nos ajudar, nos socorrer, nos fortalecer, Senhor, nos alegrar, meu Pai, trazer a esperança de volta a cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus, Deus, traz experiências profundas, meu Senhor, com seus servos, não deixa, meu Deus, o inimigo, Pai, joga por terra, Senhor, agora o inimigo que fica rondando, o inimigo que fica ali, Senhor, lançando seta, o inimigo que fica ali trazendo ao coração tristeza, joga por terra hoje, Deus, em nome de Jesus, estabelece o seu querer, Pai, cada vida que está aqui, Senhor, é tua, Jesus, e o Senhor é nosso, Pai, faz como te apraz da nossa vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, Deus, não desiste. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, Deus, não desiste, meu Deus. O Senhor ama tanto, Pai. O Senhor ama tanto, Senhor. O Senhor, meu Deus amado, guarda tanto, Senhor, embora a gente não entenda que o Senhor nos traz para ouvir essa mensagem, meu Deus. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.